Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade com a última etapa da Endurance Brasil em Curitiba. Confira! Vamos em seguida com a liberação de pista, com o pessoal das equipes sendo retirado da pista. A Juliana Marques também vai tomando o caminho dos boxes. Nós vamos já com a largada, para 6 horas de prova. Vamos com o grid de largada já na tela para você que está ligado conosco. Aí está a pole position com o carro de Emílio Padron, é o próprio Padron quem larga no AJR de número 11. Ao lado dele está Davi Mufato. Abrindo a segunda fila, Nilson Ribeiro, candidato ao título, largando ao lado de Henrique Assunção, 4 AJR nas 4 primeiras colocações. Chico Longo é o pole da GT3 de Ferrari no 5º lugar, ao lado de Xande Negrão, que é o líder do campeonato na categoria e briga pelo título também na geral. Na 7ª colocação está Júlio Martini com o AJR Tubarão, ao lado da Mercedes de Guilherme Figueroa. Na 5ª fila nós temos o Sérgio Ribas, pole da GT3 Light, grande trabalho do Sérgio Ribas e do piloto convidado, que é o Alan Hellmeister, ontem na tomada. 10ª colocação para o Porsche de Marcel Visconde. Na 6ª fila, 2 protótipos, Jair Bana e Alexandre Finardi, retornando ao grid nesta etapa. A 7ª fila tem a Ferrari de Ricardo Mendes, líder do campeonato na GT3 Light, ao lado do MRX 75, que briga pelo título na P3 e é pole desta categoria, com Fernando Fortes. 15º lugar na 8ª fila para Aldoir 7, largando ao lado de Carlos Antunes, que com o filho Yuri lidera o campeonato na classe P3. Na 8ª fila, Rodrigo Lenk, na Lamborghini que retorna às pistas brasileiras, equipe comandada pelo Arthur Calef. Ao lado deles está o pole campeão antecipado da GT4, carro de Renato Braga. Na 10ª fila nós temos o Leandro Ferrari, que vai largar ao lado da BMW de Henri Visconde, também de volta ao grid nesta etapa. 11ª fila, Mário Marcondes, com o protótipo MRX, largaria o Mário Marcondes, a gineta de Márcio Mauro, Ramon Alcaraz e Nelson Monteiro, que acabou ficando de fora. Vamos para a 12ª fila, Júnior Vitoretti, também campeão antecipado, categoria GT4 Light, é pole desta categoria, vai largar aí na 23ª colocação. O Carlos Brockveld larga em 24º de Spider, competidores solitários da classe P4. Na 13ª fila nós temos no 25º lugar o protótipo Rocco com o Rob Pérez. A 26ª colocação é do carro número 43 de Rafael Campos. Na 14ª fila, 27º lugar para o Sigma com o Aldo Piedade. A 28ª posição para o Scorpion KTT de Stuart Turvey. E aparecendo na 29ª colocação, a gineta G57, que corre em casa, mas enfrentou muitos problemas ontem, ainda assim eles resolveram a parada, vão para a pista. Fábio Ebrahim na gineta G57, que fecha o grid, um grid de altíssimo nível. O safety car vem tomando o caminho dos boxes, os carros já alinhados lado a lado, e nós vamos ouvir alto e bom som a sinfonia dos motores, ganhando pela primeira vez a reta na etapa decisiva da temporada. Às 6 horas de Curitiba, 8ª e última prova do Império Endurance Brasil, temporada 2019. Lá vem o pelotão, apagam-se as luzes vermelhas, aí está a largada. Começa a última etapa do Império Endurance Brasil às 6 horas de Curitiba. Tentando manter a ponta o pole position, Emílio Padron. Davi Mufato vem bem por fora. Vem o Davi por fora, tentando um traçado diferente. Muito bem o Tubarão, hein? Muito bem o Tubarão. Alexandre Finardi pulando bem, também com a JR branco, carro de número 80. Mudanças nas primeiras colocações, o Júlio Martini fez uma largada muito agressiva com a JR Tubarão, pulando de 7º para 3º. Está aí sendo pressionado pelo Nilson Ribeiro, que tenta dar o troco no final da reta oposta. E olha que largada faz exatamente o carro branco ali atrás que eu chamava a atenção. É o carro de Alexandre Finardi, retornando depois de uma situação de incêndio na etapa do Velopark, largando na 12ª colocação e aparecendo em 5º depois da largada. Esses AJRs vieram lá de trás, já fazendo um estrago, apresentando armas no comecinho da prova, Bruno Império. Pois é, realmente foi uma grande largada de da grande maioria dos protótipos da JR, como você começa a ver aí, eles estão dominando esse início de prova e as disputas estão emocionantes. É uma prova de longa duração, mas eles largaram com a faca nos dentes. Alguns AJR foram para frente, mas acabou ficando o carro de Henrique Assunção. Olha o Mufato indo para a ponta. Vai para a liderança, Davi Mufato dando bote na curva 0, assumindo a liderança de prova metros antes do complemento da primeira volta. Davi Mufato na ponta, Emílio Padron passa para a 2ª colocação, eles rasgam a reta agora aqui em frente à nossa cabine.
O Mufato, que precisa de qualquer forma vencer. O Pedro Queirolo, seu companheiro de equipe, era bem claro nisso na sua entrevista antes da prova. Depois eles partem para a matemática. A matemática que favorece esse carro aí que está reassumindo a terceira colocação. O AJR65 da equipe NC Racing, o carro de Nilson Ribeiro. Aliás, é importantíssimo que a gente fale, esse carro não levou a pole position pelo seguinte, porque nós tivemos o formato da classificação sendo feita pela a média da melhor volta de 2 pilotos de cada equipe. Eu digo 2 pilotos de cada equipe porque tem times com 3 até 4 pilotos. E na média quem se deu melhor foi exatamente o carro número 11 da equipe JLM. Mas a volta mais rápida do treino e novo recorde de pista mais uma vez para a categoria Endurance aqui em Curitiba é do AJR65 da família Ribeiro. O Beto Ribeiro virou ontem 1 minuto 10 segundos 324 milésimos. Foi a volta mais rápida do treino, média de 189,2 km por hora, com absurdos 280 km horários no final da reta, andando uma barbaridade. Beto Ribeiro, filho do seu Nilson, que estava aí em primeiro plano na imagem. Recorde que era dele, né? Ele quebrou o próprio recorde com essa máquina. É, exatamente. A gente tem um recorde anterior aí. O recorde anterior era de 1:11.619. Imagina, agora o cara tá virando aí 1:10.324, mais de um segundo. Não, mais de um segundo, é realmente uma diferença muito grande. Que ano que fez o Beto Ribeiro, né? Que ano que fez o Beto Ribeiro aqui na Império Endurance Brasil? Foi o ano dele, foi o ano desse protótipo JR. A gente vê aí o Fábio Ebrahim. Olha, tá com cara aí de um problema um pouco mais sério. Eles tiveram muitos problemas no dia de ontem. E cedo na prova vão enfrentando dificuldades de novo, a turma da Gineta. É uma pena, porque esse é um dos carros mais interessantes do grid, né? Essa Gineta G57, ela, infelizmente, ontem não foi bem, tá numa posição ali que talvez não precise gerar um safety car, mas infelizmente vai ser uma corrida difícil para eles, talvez, se eles conseguirem voltar para a pista, né? 3 voltas completadas, a direção de prova, por enquanto, trabalhando para que os resgates sejam feitos sem o safety car. E aí eu acabo de queimar a língua, porque assim que terminei a frase, o safety car foi acionado. Vamos ter safety car, primeira intervenção de bandeira amarela em todo o circuito, nas 6 horas de Curitiba. 3 carros com problemas em 3 voltas completadas. Olha, aí está a bandeira verde. É a relargada, recomeça a prova, se aproveitando muito bem do fato de ter um retardatário e abrindo um boqueirão na relargada, o Davi Mufato. Foi um diferencial dele na etapa passada em Santa Cruz do Sul, que aliás eles fizeram barba, cabelo, bigode e cavanhaque, e vai dando mostras o Davi Mufato de que estão afiadíssimos para repetir essa estratégia também aqui em Curitiba. Então o Henrique Assunção deu muita distância pro Davi Mufato nessa relargada e acabou aí sendo prejudicado. O Davi Mufato saltou à frente, na passagem a gente vai ver o tamanho da vantagem, mas veja na imagem. Na imagem a gente já não vê mais os 2 carros juntos. Desapareceu. Vamos conferir na próxima passagem, na atualização da tela da cronometragem. Boa prova, bom começo de prova, vai fazendo o protótipo Sigma, que teve problemas na classificação e largou do fim do pelotão com o Aldo Piedade Júnior. Aí está Emílio Padron, é o segundo colocado. O Padron, que também corre em 2 carros. A equipe estreou uma nova configuração de motor na etapa passada em Santa Cruz do Sul. Olha a diferença impressionante enquanto está mergulhando no S de alta o Davi Mufato. O Padron está saindo ainda da curva do Pinheirinho. Segunda colocação para Emílio Padron, todos os AJR agora utilizando o motor Chevrolet V8 aspirado, com exceção, eu recebo uma mensagem aqui da Sônia Márcia, que está ligada conosco, perguntando sobre a motorização do AJR número 80. Pois bem, depois daquela situação de incêndio do Velopark, não por este motivo, mas aproveitaram o ensejo para mudar a configuração de motor desse carro. É um motor Nissan V6, já era naquela ocasião, mas não é mais turbo. Utiliza agora um Supercharger, que é uma configuração de sobrealimentação de motor bastante diferente e até pouco usual no automobilismo brasileiro. Mas uma aposta diferente, eles vão, pelo menos no começo de prova, tendo um belo desempenho. Exatamente, por enquanto essa é uma aposta se mostrando certeira e a gente vai vendo isso aqui engrandecendo, né, o evento, trazendo novidades tecnológicas para o evento, de motorização, de carros, enfim. A gente viu a Império Endurance Brasil crescer muito em 2019 e uma promessa de crescimento ainda maior para 2020, com grandes pilotos chegando, grandes carros chegando, foi sim, um campeonato que cresce ano após ano e essa prova aqui em Curitiba hoje é marca dessa evolução da Império Endurance Brasil. Aí foi exatamente uma das grandes novidades desta temporada. A equipe Gineta, que a gente vê nos boxes, não faz um bom fim de semana, mas fez uma bela temporada, chegando muito perto de vencer corridas, tendo azares nesta reta final de temporada. O segundo lugar escorreu por entre os dedos deles lá em Santa Cruz do Sul e eles chegaram inclusive vivos na briga pelo título na categoria P1. Precisariam vencer e torcer para que Queirolo e Mufato e também a família Ribeiro não pontuassem.
fica mais difícil, sobretudo com esse problema no comecinho de prova, mas chegaram vivos, então um mérito dos irmãos Ebrahim mais Pedrinho Aguiar de levar a gineta longe nesta sua primeira temporada, na primeira temporada dos carros gineta no Brasil. É isso que detalhe, é exatamente isso, primeira temporada. A gente pode estar vendo aí, por exemplo, o protótipo JR, que tem tudo para ser campeão da categoria geral da família Ribeiro, que no ano passado sofreu com muitos problemas, mas que evoluiu e esse ano deve terminar aí com o título, o que tudo indica, se mantendo esse resultado de agora, vai terminar com o título. Quer dizer, a gineta teve um ano difícil, mas provavelmente 2020 vai ter um ano muito melhor. Cada vez mais os carros evoluem, os pilotos aprendem a preparar melhor esse carro, trabalhar melhor esse carro, acelerar do jeito certo, cuidar dele na pista. Cada ano a gente vê a categoria e os carros crescendo mais e mais. Os 3 primeiros colocados na imagem da categoria P3. Carlos Antunes, que corre com o filho Yuri no MRX 72, o carro azul que vai à frente. Logo atrás, o número 75 da equipe Sat Racing, que tem o Fernando Fortes neste primeiro turno de pilotagem, e o MRX 7 da equipe 7 Car com o Aldoir 7 na terceira colocação. O Aldoir 7 que venceu a prova passada em Santa Cruz do Sul e se animou, trouxe o carro aqui para Curitiba, trouxe o Luca Milani para reforçar a equipe que já contava com o próprio Aldoir e o Jansen Bueno, fazendo um belo trabalho também essa equipe originária de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. E o Fortes vai para cima do Carlos Antunes, eles que têm uma briga direta pelo título da categoria da classe P3. Matemática do título que inclusive prevê que o carro número 75 ele precisaria vencer e Carlos e Yuri Antunes precisariam não pontuar. Complicada a situação, mas tudo pode acontecer numa prova de 6 horas de duração. Para os irmãos Antunes conquistarem o título, precisariam apenas aí ficar até a 5ª colocação. Bastando ficar até 5º, já tá com a vitória na mão, ou seja, tá bem encaminhado esse título da categoria P3. Exatamente, a missão deles principal é chegar até o final. Olha o protótipo Sigma, que começo de prova. Aldo Piedade Júnior. Eles largaram no final do pelotão, eles largaram na 27ª colocação, penúltima fila. E com 9 voltas completadas, o Sigma já vai avançando aí para a 7ª posição. Parte para cima do Chico Longo, que é o 6º colocado. Que começo de prova. Nós falávamos da gineta fazendo um belo ano e tendo alguns azares no final. O Sigma é o contrário. Depois de muito desenvolvimento, muita dificuldade. Olha, o desempenho que os caras estão tirando do carro nesse finalzinho de temporada é fantástico. A equipe, inclusive, declarava uma projeção bastante otimista de tentar um top 5, tentar chegar no pódio geral da prova, mesmo eles estando inscritos na classe P2, que é uma classe, pelo menos em teoria, menor com relação aos protótipos. Voltando, mas agora a gente falou do protótipo JR da família Ribeiro, mas agora realmente que corrida tá fazendo o protótipo Sigma do Aldo Piedade, hein? Já ultrapassou ali o Xande Negrão, já ultrapassou o Chico Longo e ó, tá indo embora. Tchau, né? PT, saudações. Vai-se embora, já abre. Na última passagem já contava com 3 segundos praticamente de vantagem. O Sigma para cima dos GTs, para cima de Chico Longo e Xande Negrão, que brigam pela liderança da GT3, pelo 7º lugar na geral. E agora vão sendo pressionados pelo Henrique Assunção também de AJR. O Henrique Assunção é o intruso no vespeiro da GT3, porque ele traz com ele a tiracolo o Guilherme Figueiredo e o Marcel Visconde. Os Gentleman Drivers da GT3 não pega direto nos primeiros minutos de prova pela liderança da categoria. E o protótipo Sigma, que agora há pouco virou sua melhor volta, agora nesse momento virando 1:19.7, não é dos mais rápidos, mas de fato está engolindo o pelotão. Vamos com 12 voltas de prova completadas na categoria GT3. Nós temos a liderança de Xande e Xandinho Negrão. Eles precisam terminar apenas na 3ª colocação na categoria para confirmar o título. O Porsche de Visconde e Ricardinho Maurício ainda pode conquistar o título. Opa, Nilson Ribeiro fora da pista. Isso mexe com o campeonato demais. O líder do campeonato fora da pista. Vamos ver, dá uma escapada. É a curva do Pinheirinho. Vai tentando voltar aí do jeito que dá, perdendo o mínimo de tempo possível. Vamos ver a extensão das possíveis avarias que o carro pode ter sofrido. E se o carro saiu por um problema ou se a saída de pista pode ter provocado algum tipo de problema. Bandeira amarela no local, ele não perde um grande número de posições, vai aí voltando no meio daquele pelotão que brigava pelo 7º lugar com o Chico Longo, com o Xande Negrão. E o replay mostra ele já escorregando, mostra ele já saindo da pista, perdendo ponto. O carro de Nilson e José Roberto Ribeiro. Algum problema aí também na Lamborghini, safety car na pista. Um pequeno momento de caos. Enquanto que a gente acompanha a rodada aí do Rodrigo Lenk na Lamborghini número 99, que vai retornando às pistas.
brasileiras nesta etapa, com Rodrigo Lenk, Arthur Calef e também o Júlio Martini. Aí está a entrada do safety car, a Lamborghini acaba ficando parada. Vamos ter a relargada, aí está a bandeira verde, Emílio Padron engolindo a reta, relargada, recomeça a prova. São 25 minutos de corrida já disputados, 16 voltas já completadas. Alexandre Finardi colocando a JR 80 de motor Nissan na segunda colocação. Parte para cima dele o Júlio Martini, olha o Sigma em quarto. Vem Martini, retarda a freada, S de baixa. Assume a segunda colocação Júlio Martini. Que grande prova de três, de certa forma, outsiders nessa briga pela liderança. São três carros que vão fazendo um excelente trabalho. Finardi, Martini e o Sigma com Aldo Piedade logo atrás, brigando pela segunda colocação, enquanto o Emílio Padron abre lá na frente. O Sigma coloca por dentro na entrada da junção, tentando também a ultrapassagem, tentando assumir a terceira colocação. O protótipo Sigma, que faz um começo de prova fantástico. Olha, que começo de prova maravilhoso, os protótipos dando um show nessa primeira meia hora de prova que nós vamos completando dentro de instantes. E o Sigma vem mais rápido, fez uma grande relargada, ele só não encontrou espaço ainda para ultrapassar. Mas eu acho que é mais uma questão de tempo do que uma questão de si. Vamos observar a recuperação também do carro 65 de Nilson Ribeiro, do carro 113 de Davi Mufato, que vão vir certamente mordendo os beiços lá de trás do pelotão em busca de uma recuperação. O carro do Floss está ali atrás também, Henrique Assunção. Como é que tá a tocada do Henrique? Ele reportou para vocês pelo rádio alguma coisa? O carro tá em dia? Como é que ele tá sentindo o carro nesse comecinho de corrida, Floss? Não, o carro tá tudo bem. Ele vai fazer apenas esse stint de largada. Depois vai assumir o Fernando Fortes, JP Mauro, e eu vou finalizar as duas últimas. Pois é, vocês têm convidados especiais dessa prova aí, o Fernando Fortes, que já esteve com vocês na prova passada, correu com o Henrique no ano passado, né? E o JP Mauro, como está sendo o convívio com novos pilotos, com pilotos diferentes, reforçando o time para essa última etapa. Está sendo muito bom, o JP e o Fernando andam muito bem. O JP acho que foi a primeira vez que andou no protótipo, então ele andou muito bem nos treinos e acho que vai muito bem na corrida. Uma curiosidade muito bem observada sobre esses dois aí, que a Cíntia Azevedo, da página Velocidade Curitiba, me fala, eles andaram no GT Open na Europa nesse ano, né? O JP Mauro de Lamborghini, o Fernando Fortes de Mercedes, lá se enfrentavam na pista e hoje vão compondo a mesma equipe, exatamente esse time aí do Floss. Floss, me responde uma pergunta. Olha o Davi Mufato rodando, foi lá fora, foi no limite para tentar a ultrapassagem em cima do Porsche, acaba na grama. Davi Mufato. Essa briga pelo campeonato, nossa mãe do céu, tá acontecendo de tudo no comecinho de prova. Xande Negrão assumindo a liderança da categoria GT3, a ultrapassagem acontecendo na reta oposta e tem safety car de novo. Enquanto a gente vê o replay, tem informação de safety car, tem mais confusão acontecendo, já a gente busca a imagem, aí a gineta. Bem, vamos aproveitar a entrada do safety car e voltamos daqui a pouquinho. Olá amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no meu canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar várias categorias do automobilismo nacional. Se inscreva já no canal do YouTube Beto Borghese. Espero você! Bem, saiu o safety car e voltamos com a Endurance Brasil. E vai relargar. Tem relargada. Vamos com a relargada. Vem Emílio Padron puxando o pelotão, agora não tem retardatário ali no meio da jogada. Vem o Padron engolindo a reta atrás com ele, Finardi de trás com ele, Júlio Martini. Bandeira verde relargada. Recomeçam às 6 horas de Curitiba e a última etapa do Império Endurance Brasil. Mantendo a ponta o Padron, Finardi é o segundo, Martini o terceiro, Nilson Ribeiro já é o quarto. Olha a recuperação sem perder tempo do AJR dos Ribeiro, quase que o Chico Longo consegue a ultrapassagem, quase o toque também entre ele e o Xande Negrão. Recomeço de prova bastante movimentado, aliás, que corrida movimentada até agora. Apenas 35 minutos de prova, 22 voltas disputadas. Tivemos aí 13 intervenções do safety car e briga em todos os recantos do pelotão. E destaque também para o Finardi, que tá fazendo um grande stint, um grande começo de prova. Largou aí na 12ª colocação, já é o segundo colocado, perseguindo aí os líderes da prova. Quer dizer, é uma corrida emocionante que a gente está vendo aqui em Curitiba. Nós falávamos das janelas, as janelas sempre no minuto 50 de uma hora até o minuto 10 de outra, ou seja,
Primeira janela, dos 50 minutos de prova até 1h10. A segunda, de 1h50 até 2h10. E assim, até o final da prova, são 5 paradas obrigatórias. A prova é dividida desta forma em 6 etapas, capítulos, partes, frações, enfim, a denominação que você preferir. E nessa mudança, a gente conversava aqui com o Flor sobre essa questão de ter levado o carro para motor gasolina, para poder, né, tirar do motor flex para colocar em gasolina. Quanto perdeu por volta nessa mudança? Tem uma ideia? Eu não sei te informar agora, porque a gente acabou fazendo no Armap essa troca, então não deu muito tempo de analisar isso. Impotência, sabe quanta impotência que foi embora? Também não, né? Não tenho essa informação. Mas é interessante isso, o Armap hoje pela manhã, então foi do treino para hoje, que é o dia da corrida, que vocês chegaram a essa conclusão e resolveram bancar essa aposta pensando em longos instintos de corrida. Na verdade a gente teria feito essa troca ontem, só que a gente teve uma quebra no terceiro treino do alternador e acabou que a gente não conseguiu fazer o último treino antes da classificação, que a gente iria fazer esse teste. Então a gente acabou optando para trocar hoje no Armap, então não tem muitas informações. Muito bem, nós vamos conferir aí na tela o resultado dessa mudança. Foi o único carro da equipe, o único carro dos AJR? Não, tem mais mudança. Muito bem. Olha o toque aí, hein? Olha o toque dos carros que brigam pelo título na P3. O Carlos Antunes se estranhando ali com o número 75, que tem o Fernando Fortes. Não teve o toque, mas uma disputa mais acirrada entre eles aí na freada do S de baixa, logo depois da grande reta do circuito aqui de Curitiba. O carro de número 72, o Carlos Antunes e do Yuri Antunes, acabou ali se atrapalhando um pouco na freada por dentro, acabou indo embora, sorte que não teve não bateram e vão conseguir voltar para a prova, enquanto aí na frente você vê o Beto Ribeiro, o Nelson Ribeiro, recuperando bastante. Olha, e aí? Retardou a freada, foi lá fora, assumiria a terceira colocação e acabou caindo para a quinta. Perdeu um pouquinho de tempo o Nilson Ribeiro, que vai numa escalada para recuperar o tempo perdido depois daquela saída de pista. Ele só tem que tomar cuidado, porque se ele se continuar assim, a chance de causar um acidente e aí complicar a disputa, é melhor ficar na pista, Nelson Ribeiro. Fica na pista. E lá atrás já aparecia na imagem o AJR 113 com o Davi Mufato. Aí exatamente o replay, Nilson Ribeiro retardando a freada no final de reta. Essa freada de Curitiba é sempre um ponto crítico da pista, né? Para reassumir esta segunda colocação. Aqui na frente o líder de prova, Emílio Padron, fazendo ultrapassagem sobre os retardatários, Carlos Antunes. Aí está também o protótipo Rocco, novidade nessa etapa. Carro que vai sendo pilotado nesse momento pelo Rob Pérez. E o Davi Mufato já se aproximando, 7.1. Guarda bem esse número aí, Bruno. 30 voltas completadas é de 7.1 a diferença. Vamos ver se vai ter o Davi pulverizando essa diferença em pouco tempo, como ele vem fazendo. Essa diferença aqui de 7.1, agora na última volta, como ele estava em disputa com o protótipo número 80, a volta dele foi um pouco mais lenta, 1.18.7 contra 1.17.3 dos líderes da prova, do Henrique Assunção, do Padrão. Mas, se ele conseguir virar ali, agora com pista limpa, com cara pro vento, voltar a virar na casa de 1.14, em 2-3 voltas ele vai chegar e vai disputar essa liderança. Ato dos boxes, aproveitando a abertura de janela para já rapidamente fazer a sua primeira parada da Davi Mufato. Vem aí Pedro Queirolo para seu primeiro turno de pilotagem. A pensão foi embora. Aos 66 anos de idade, conseguiu controlar o carro e levar para os boxes o seu Nilson Ribeiro, que já aparece em 13º com uma volta atrás. Olha o tamanho do prejuízo aí que pode ter acontecido no carro da família Ribeiro com esse problema. Quem é que aparece na liderança agora? Emílio Padron. Com a parada de Davi Mufato, Emílio Padron é o líder, o Finardi é o segundo, e aí está a briga pela terceira colocação entre o Júlio Martini e o Alexandre Finardi. Uma troca na parte frontal do carro líder, do carro que agora vai ser assumido pelo Pedro Queirolo. Esse carro que já estava utilizando uma peça frontal do carro do Emílio Padron, porque ontem, se eu não me engano, foi o Davi, ele escapou na saída do S de alta, né? E teve uma avaria naquela parte dianteira da carenagem. Aliás, importante que a gente informe, acho que realmente não teve condições o carro 43. Não sei dizer se houve realmente furo de pneu, mas o problema foi na suspensão. Agora, tá perdendo bastante tempo nessa parada. Você tá vendo, o Beto Ribeiro já tá colocando as luvas, vai voltar para a pista, mas o problema é o tempo perdido nessa parada. Aí está o líder, Emílio Padron deixando o carro, vai entregar a pilotagem para Marcelo Santana. Emílio Padron deixando o carro e agora a liderança vai para a mão dos GTs. O Xande Negrão é o novo líder da corrida. Este é o líder, Xande Negrão. Xandinho e o André Negrão, reforço especialíssimo da família Negrão.
no carro que fica aos cuidados da escuderia 111. Um show dos GTs cruzando a reta nesse momento. Aí está o Xande Negrão, lá atrás o protótipo cima que já fez a sua primeira parada. A família Ribeiro que veio pra cá, pronta para comemorar o título, precisava de uma situação, só dependiam deles de uma situação relativamente tranquila, né, Floss? Só um problema poderia tirar eles da prova, e foi o que aconteceu. Exatamente, infelizmente aconteceu o problema e assim o Pedro e o Davi estão se sagrando campeão. É um campeonato que eles fizeram com muita cabeça, eles sempre pensando corrida a corrida, vencendo, chegando no pódio, marcando pontos, que é o mais importante. Olha aí a imagem aí. Que inovação que a Império Endurance Brasil está trazendo nessa final de temporada 2019. Olha lá, você consegue ver a disputa por posição, é realmente emocionante. Tá ali na visão do piloto e podendo sentir o que ele está sentindo, ver o que ele está vendo, as dificuldades que ele está passando, aonde ele está freando, aonde ele está acelerando. É uma emoção a mais aí, é uma emoção diferente. Passear aí olha a disputa, é realmente uma câmera fantástica, uma imagem fantástica que marca a evolução e a inovação da Império Endurance Brasil em 2019, nessa grande final, que em 2020 vem com tudo, vem com mais carros, vem com mais pilotos, vai aproveitar, né? Vai tirar vantagem desse pneu furado. Nós estamos aí faltando cerca de 15 minutos para a abertura de janela. Cerca de 15 minutos para a abertura de janela. Valeu, grande Luiz Otávio Floss, que permaneça conosco no carro e também nos microfones do Império Endurance Brasil, temporada 2020. Vamos batendo aí na casa de 1 hora e 45 minutos de prova. Aí está Xandinho Negrão. Ele vai colocar uma volta em cima da Ferrari, é o que está acontecendo. Ele vai colocar uma volta em cima da Ferrari, ainda pilotada pelo Chico Longo. Aqui embaixo, no primeiro plano da imagem, nós tivemos aí disputas na categoria GT3 Light. Muito bem, só confirma pra gente, então nós deveremos ter McLarens, GT3, GT4? Não sei. Ele falou que a princípio GT4. Tomara que apareça uma GT3 por aqui. Tentei pescar alguma coisa e não tive pleno êxito, tá bom. Safety car na pista, atenção, bandeira amarela. Tem carro parado. Será que é esse carro aí do final da reta da equipe do Aldoir 7? E bandeira verde, recomeçam às 6 horas de Curitiba. Já deu pedal Xandinho Negrão, se aproveita da presença dos retardatários logo atrás e sempre abre uma vantagem, sempre importante para o segundo colocado, que é Guilherme Figueroa, parceiro do Júlio Campos, que esteve aqui conosco agora há pouco. O Figueroa já vem aqui rasgando a reta, tentando se livrar rapidamente dos retardatários, num momento em que nós temos apenas 3 carros na volta do líder. O próprio Xandinho, Figueroa e o terceiro colocado, o AJR 175. Olha só que começou a sua campanha de forma discreta. A gente acompanhava com o Luiz Otávio Floss aqui no começo da nossa jornada. E na base da estratégia, na base da consistência e regularidade, vem pela terceira colocação. É o único protótipo na volta do líder nesse momento. A prova está conturbada para os protótipos e o número 175 agora com o JP Mauro, que esteve na Europa nesta temporada e se junta à tripulação do carro para essa corrida. Vai fazendo um belíssimo trabalho, é a ameaça real das Mercedes nesse momento. Exatamente. Aí vamos ver como é que eles já começam a virar rápido depois dessa relargada. Uma disputa que promete ser emocionante. Aí, como disse o Júlio Campos, se ele conseguir se manter na mesma volta dos líderes, vai ser uma disputa emocionante entre duas Mercedes aqui. A gente falava que os carros da GT3 eram favoritos, a gente falou um pouco sobre a JR. Para uma prova de longa duração como essa, né, Marcelo, é um pouco mais complicado para os protótipos, né? Com certeza, mas eu vou te falar, o JP, eu conversei muito com ele esse final de semana, ele vai para cima, não vai com dó não, e já está indo agora, ó. Vai entrar no meio da briga ali. E olha entre o Daniel e o Figueroa, Olha o tamanho do rojão, porque o Daniel Serra está tentando descontar volta, e enquanto isso o Figueroa se defende dos ataques do JP Mauro pela segunda colocação da prova. Aí é briga direta, Mercedes no segundo lugar, a JR na terceira colocação buscando a ultrapassagem. E o Daniel Serra, alheio a tudo isso, se livrou e já foi-se embora, né? Tá fazendo a corrida dele o Serrinha. Segura o Serrinha também, porque ele tem uma volta de desvantagem. Ele vai tentar agora diminuir a diferença física com relação ao carro do Xandinho Negrão para voltar ao mesmo giro dos líderes e colocar a Ferrari também no meio desse vespeiro aí. Com certeza. E o Figueroa tá com uma briga casca grossa ali, porque o JP pendurado nele ah lá, entrou, agora foi. JP Mauro bota por dentro, esparramou o Figueroa, assume a segunda colocação. JP Mauro colocando a JR 175 em busca da sua primeira vitória na temporada. Parecia um pouco lento, mas
dá para ter a certeza aí de que foi realmente o causador desta intervenção do safety car pilotado pelo nosso querido Israel Preto Fincato. Olha a relargada e quase se estranharam antes de chegar na reta o líder Xandinho Negrão e o carro que vem atrás de Davi Mufato, que é o quarto colocado e quer desesperadamente recuperar a volta. A mesma situação do Beto Ribeiro. Na imagem, os três que brigam pelo título na relargada das 6 horas de Curitiba. Desconta a volta Beto Ribeiro, desconta a volta também o Davi Mufato. Xandinho se mantém na ponta, o Davi retorna para o giro dos líderes. O Beto Ribeiro ainda vem na 13ª colocação, ainda tem 7 voltas de desvantagem, mas não deixa de acreditar. E olha o JP Mauro embutido na traseira do Xandinho. Vem para assumir a liderança JP Mauro na freada da junção. Fecha a porta Xandinho Negrão. Grande briga pela liderança com quase metade da corrida. Xandinho Negrão se mantém à frente. Que disputa emocionante, e o JP Mauro estreando nesse carro, está mostrando que vai continuar vindo para cima. O Xandinho fechou a porta, ele não teve oportunidade, mas ó, vai de novo, ele vai buscar espaço, tá mais rápido, vem com tudo. Coloca por dentro, apostando em tomar a ponta no contorno do S de alta, e aí está, JP Mauro assume a ponta, coloca o AJR 175 na liderança. Veio comendo pelas beiradas o número 175, testando novidades na configuração. Assume a ponta JP Mauro, bota o 175 na liderança. E vem Daniel Serra também aí. Vem Serrinha para tentar retornar a volta dos líderes. Aí seriam 5 carros na mesma volta, brigando diretamente pela vitória. Ali atrás o AJR 11. De novo problemas naquela porta. Mas que coisa, é o karma do carro nessa prova. Olha, realmente é melhor. Faz o seguinte, bota um silver tape ali. Até porque não se faz automobilismo sem silver tape. Coloca um silver tape ali porque não dá. Opa, e aí a batida? A batida do Predador. A batida do Predador com Carlos Eduardo Bana, o Duda Bana. Não deu para ter a clareza de em qual ponto do circuito aconteceu esse incidente. E vamos ver aí o posicionamento da direção de prova, se será necessária intervenção com o safety car. Vamos ver o replay lá na curva 0. Mergulhou por dentro. E aí o toque. Arrancou toda a carenagem dianteira depois do toque com o AJR número 80 do Alexandre Finardi. É exatamente esse o tipo de situação que precisa, por exemplo, a família Ribeiro. Eles acabaram de descontar a volta, vão para o fim do pelotão e agora vão vir babando na gravata de novo, tentando engolir todo mundo. Entrou o safety car e voltamos daqui a pouquinho com a Endurance Brasil em Curitiba. Olá, amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no meu canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar várias categorias do automobilismo nacional. Se inscreva já no canal do YouTube Beto Borghese. Espero você! Bem, saiu o safety car e voltamos com a Endurance Brasil em Curitiba. Vamos com a relargada, vai pintar a bandeira verde. JP Mauro no AJR 175 ao líder. Daniel Serra vem com ele para tentar descontar, volta para tentar retornar ao mesmo giro dos líderes. Aí está a bandeira verde. É a relargada, recomeçam às 6 horas de Curitiba. Grande final do Império Endurance Brasil. Aparecendo também em destaque o AJR número 11, mas que é o 15º colocado, tem 12 voltas de desvantagem e a porta teima em abrir. Que coisa! Xandinho Negrão, logo ali atrás o carro da família Ribas, do qual a gente falava, carro que tem nesse turno de pilotagem o Alan Hellmeister. Alan Hellmeister, que aliás é um capítulo à parte, né? A Juliana falava, o Alan Hellmeister ele foi tricampeão, venceu desde 2016, 3 edições da série de Endurance da Porsche Império GT3 Cup, a Porsche Cup brasileira. Eu acho que ele só não venceu no ano em que ele sofreu aquele acidente gravíssimo, que aliás ele teve uma recuperação fantástica. Então, incrível o trabalho dentro e fora das pistas, com toda essa recuperação que precisou fazer o Alan Hellmeister. Realmente está de parabéns. Sem dúvida, eu tenho uma coisa curiosa para contar do Alan Hellmeister. Ele é o 2º maior pole position do Brasil de todos os pilotos brasileiros. Nossa senhora, em todas as categorias. Em número de pole. Desde que ele começou a carreira dele, ele é o 2º maior pole position. É impressionante. Vale um comentário também sobre a Mercedes, enquanto a gente vê problemas aí com o Mário Marcondes. Mas vale um comentário sobre a Mercedes que aparecia aí. O pessoal da Mercedes de número 3, de Alexandre Auler e Leandro Romero, teve
teve problemas esse fim de semana, o carro não veio para a prova. Então sobrou só na GT4 a Mercedes 22 do Flávio Abrunhosa, Leandro Ferrari, e juntou-se a eles o Alexandre Auler, mas também tiveram uma série de contratempos. Eles vêm nesse momento na 22ª posição com 23 voltas de desvantagem. E foi demais. Tinham 10 jornalistas do mundo todo. Nossa Olha, Senhora. 4 AJRs encalacrados no miolo do circuito. E quem saiu da frente depois de todo aquele entreveiro? Beto Ribeiro. Descontou mais uma volta. Vai construindo passo a passo sua aproximação à zona de pontuação, Beto Ribeiro. Vamos lá, Marcelo, continua, que o momento realmente era maluco. E era o carro mais rápido que eu tinha guiado. No dia que eu sentei no AJR, primeiro eu achava que eu não ia dar conta, porque o carro é muito rápido. Mas é impressionante como ele é rápido e ao mesmo tempo como ele é dócil. O carro anda no trilho o tempo inteiro. Ele aceita, né? Ele aceita, lógico que não é um carro para você ficar atacando, é um carro para você ter uma tocada redonda. Não é um carro para você, porque aí você perde a aerodinâmica dele e você pode sair voando. Mas é um carro que é impressionante o que contorna rápido. Como a gente estava comentando hoje entre os pilotos, a única coisa que você só precisa tomar, que o Julinho inclusive comentou aqui, o pescoço é quem dá uma reclamada. Aí a manobra, olha, vale a vice-liderança. Davi Mufato mergulhando para cima do Xandinho Negrão para assumir a segunda colocação de prova. Ainda dá para dar uma brincadinha. E com chuva mais gostoso ainda, melhora o tempero. E você falava um pouco sobre o controle de tração do seu carro, né? Que te ajudaria bastante na chuva também, seria bom de guiar na chuva. Com certeza. Impressionante que mudam os panoramas de corrida. A gente comentava há pouco, Mataro, tanto na briga pela vitória quanto na briga pelo campeonato. Os cenários se alteram a cada momento. Não há nenhum cenário que se estabilize, que fique previamente desenhado para o que nós vamos encontrar quando vier a quadriculada. E essa é a beleza do Endurance, né, Jefferson e amigos que estão acompanhando essa transmissão. Uma corrida que passou ainda da primeira metade, que deve ter um ingrediente que pode mudar essa prova do avesso, que é a chuva que está vindo, e quando ela vem e cai por aqui, já vimos corridas aqui sendo decididas e outras corridas lendárias com água. Eu lembro de uma do Ingo Hoffmann, que ele largou da última posição do grid, uma prova da Stock Car, e ganhou aqui. Em meados dos anos 90. 94, 95. Ele era piloto da Action Power, se não me engano. É aquele carro da Castrol, né? Isso. E foi uma das maiores corridas que eu vi o Ingo fazer. E uma das maiores apresentações de um piloto em qualquer tempo aqui nessa pista. E teve aquela decisão também da Stock que o Max Wilson não enxergava quando ele foi campeão. Dramático. Então Curitiba tem provas especiais debaixo de chuva. E ela, claro, pode trazer um tempero especial e também ajudar algumas equipes. Por exemplo, a equipe Stuttgart é uma que pode, com o Ricardo Maurício, melhorar o seu rendimento na corrida. Eles estão agora na 5ª posição da classificação geral, já subiram. Teve o pit stop agora do carro 175, que está respeitando a sua janela, né? Está ali nos 3 minutos, cai para 7º, quer dizer, você tem um equilíbrio muito grande de forças entre os 7 primeiros colocados. Não dá para prever quem dessa turma vai ganhar, né? Tá muito equilibrado, o nível é muito alto. A gente já falou aqui dos pilotos que temos. Temos 2 campeões de Le Mans, temos um campeão mundial, tem pilotos com um currículo muito forte, inclusive um está entrando agora no seu carro, que estava disputando o título da Stock até a semana passada, que é o Júlio Campos, que é outro grande piloto, excelente piloto. Tática que ela mudou na última janela, o Marcel veio para um triplo stint, agora o Ricardo Maurício vai terminar a corrida. E na mão do Ricardinho, a gente sabe que esse carro pode vir para frente, e se chover, é de colher para o Porsche, que é um carro inferiorizado tecnicamente em relação a Mercedes e Ferrari, com mais um safety car pelo visto na pista. E o Ricardo Maurício é um piloto que pode aí te descontar essa diferença que ele tem de performance em relação aos outros carros numa situação mais adversa, Jefferson. Pelo próprio perfil de construção do carro da Porsche é muito favorável para essa condição de pista escorregadia, caso ela se confirmar, caso ela se agravar. Nós tivemos aí, me parece, o encerramento da janela, que está começando a complicar e chovendo mais forte ainda agora, pelo que a gente vê aqui na cabine. Visualmente a chuva é bem mais complicada agora. Dou uma olhada atrás no miolo do circuito, a situação também não é fácil. E diante de todo esse cenário caótico, nós temos relargada e bandeira verde. André Negrão rasga a reta liderando o pelotão, traz com ele JP Mauro na 2ª colocação. Aí nós temos um pelotão de retardatário, depois um pouquinho mais atrás vai aparecer o Pedro Queirolo, de volta ao comando do número 113, que briga pela vitória.
E agora, a situação da chuva. Olha quanta gente entrando. Olha, preste atenção nos boxes lá atrás. O grande número de faróis de carros que a gente enxerga na área de boxe. Aí é muita gente também, quem sabe, apostando na permanência da chuva e tentando uma reviravolta na sua condição de prova. 5 carros no box já. Olha aí, 5 carros nos boxes, Matar. Muda tudo de novo. E entre eles, 3 GT3, a Mercedes número 8 do Júlio Campos, a Ferrari do Chico Longo, que já vem para pneu de chuva, e certamente Ricardo Maurício também já pedindo pneu de chuva. É o momento já que cabe troca. Você vê, olha aí, o Aston Martin na imagem do lado esquerdo, sendo ultrapassado pelo Ginetta, e começa a ter aquela questão da dificuldade, primeiro de estabilidade. Deu na orelha do pneu, parou lá na frente, os mecânicos recolocaram no lugar. E agora nós temos aí o último carro da GT3 que ainda não havia parado fazendo o seu pit stop. O JP Mauro foi para os boxes, o 113 me parece que não parou, hein? Vamos observar também a campanha do número 65, tá aí no fim do pelotão, vai tentando se manter na pista. O carro número 65 da família Ribeiro. De volta aí o André Negrão, agora vai esculhambar completamente a classificação da prova. Na tela de cronometragem, Pedro Queirolo no AJR 113 é quem aparece na liderança nesse momento. Fica parado o Faustini, esse trecho um pouquinho antes do contorno da junção. E aí sim é um motivo daqueles para que nós tenhamos bandeira amarela. Bom, e se tiver safety car, aí quem não parou pode ter um revertério daqueles na sua sorte. Poderia fazer o seu pit stop em situação de bandeira amarela, que perderia a metade do tempo. A pista está o chamado mingau. Agora eu vou trazer outra informação. A chuva São Pedro aí tá complicando nossa prova, trazendo mais emoção, porque parou de chover no box de novo. Muito bem, informação de que para de chover na área de boxe. Tá, mas e agora? Entra para trocar pneu ou quem ainda não trocou tenta se segurar? Imagine o dilema na cabeça de Juliano Moro, que é o chefe de equipe do carro que lidera a prova e briga pelo campeonato, que é o carro de Pedro Queirolo e Davi Mufato. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Matar, você entraria para boxe agora e botaria pneu de chuva ou não? Não. Um minuto atrás você disse que colocava. Mas sinceramente agora não. O problema agora é de quem colocou. Porque Exato. tem aquela velha história de corrida. Se a pista começar a secar, pneu de chuva não resiste no asfalto que vai secando. A borracha não é feita para andar no asfalto que vai secando. Então você vai ter que buscar as partes mais molhadas do traçado para resfriar, os gomos, as ranhuras. E vai ser lento. E aí, meu amigo, essa corrida virou uma loteria total e absurda na reta final. Esse é o Endurance. Seja aqui, seja na China, onde quer que seja. A liderança de prova nesse momento de Pedro Queirolo no carro número 113, com a segunda colocação da Mercedes número 9 com o André Negrão. E atenção, nós vamos ter a relargada, vem aí o Queirolo puxando o pelotão, a pista que estava molhada vai secando, liderança de um carro que não entrou para a troca de pneus, vai de pneus slick. Aí o Pedro Queirolo na ponta, a escolha certa, o que diz Bruno Império nos comentários da nossa transmissão, bandeira verde a relargada, recomeça a final do Império Endurance Brasil Safety Car nos boxes, e aí o ataque de Júlio Campos para cima de André Negrão. Essa briga vale a liderança da classe GT3, vale a segunda colocação na geral. E que relargada do Júlio Campos, hein? É que relargada do Júlio Campos, a gente observa, a maioria dos carros que estão na pista, me parece que pelo menos a maioria, entraram para colocar pneus para a pista molhada. É a situação de todos os carros da categoria GT. Vai aí Júlio Campos liderando na GT agora, a segunda colocação para ele na geral. Eles vão passando aí pela Lamborghini da equipe de Arthur Calef. E cai para a terceira colocação a tripulação da equipe Negrão, que briga ainda pelo campeonato. Para conquistar o título na GT3, tudo que eles precisam é chegar em terceiro na categoria. Eles estão em segundo na categoria, terceiro na geral. Mas, tendo em vista a briga pelo título geral do Império Endurance Brasil 2019, a situação não fica tão boa para eles de momento. Aí o replay da ultrapassagem, exatamente na área de frenagem, no final da reta de 980 metros, é uma reta generosíssima. Vou aproveitar a presença do JP Mauro aqui na cabine com a gente. Já que você... Ih, a roda indo embora. Foi-se embora. Será que era do Tubarão? Não deu pra ver, vamos ver. Exatamente, exatamente. Que corrida. Ele chegou a liderar a prova e depois foi problema atrás de problema, não conseguiu se manter na pista. Bem, fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com a final da Endurance Brasil em Curitiba.
Olá, amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no meu canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar várias categorias do automobilismo nacional. Se inscreva já no canal do YouTube Beto Borghese. Espero você! Bem, estamos de volta, se confrontou a final da Endurance Brasil. E vai ter relargada. Vamos ter a relargada, com pouco mais de 1h30 para o término da corrida. Aí vem Guilherme Figueiredo puxando o pelotão e os Ribeiro logo atrás, tentando a ultrapassagem sem perder muito tempo para descontar volta. O que precisa é descontar volta e descontar o tempo perdido. A família Ribeiro para se manter viva na briga pelo título. Bandeira verde, a relargada. Recomeçam às 6 horas de Curitiba. Guilherme Figueiredo puxando o pelotão. E agora, quem tem pneu para chuva busca partes molhadas, quem tem pneu slick busca evitar essas partes molhadas aí. Olha o Daniel Serra. Daniel Serra é o segundo colocado. Não tivemos o ataque do AJR para descontar volta, tivemos o ataque do Serrinha para se livrar do número 65, que é o líder do campeonato, mas aqui é retardatário, e para partir para cima do Figueiredo em busca da liderança e da vitória. É uma disputa bastante aberta, ele tem aí, tá na mesma volta, né? Vai ser... Estão na mesma volta, os 3 primeiros colocados também, André Negrão, que vem logo atrás na mesma volta deles. Vai ser uma disputa emocionante, essa Ferrari nas mãos do Daniel Serra, forte candidato à vitória, né, JP? Esse carro é muito rápido, o Daniel Serra mais ainda. Mercedes versus Ferrari, parece título de filme. 1h30 para o final de prova, 167 voltas completadas. Daniel Serra na segunda colocação, Figueiredo é o líder, André Negrão um pouquinho mais atrás em terceiro, diga lá. Não, eu estava trazendo a informação que quem está pilotando a Mercedes A08 é o Júlio Campos. Ah, é o Júlio que está no comando do carro. Muito bem, importante informação da Juliana lá dos boxes. Júlio Campos, portanto, o líder. Daniel Serra, o segundo colocado. Um duelo que a gente viu muito parecido na Stock Car, valendo o título na semana passada. Agora valendo liderança de prova no encerramento do Endurance Brasil. 1h32 restando para o final da corrida. Pouquinho mais atrás, o André Negrão e o AJR 65. Confesso que estou um pouco surpreso. Achei que viria para cima para tentar descontar a volta, mas não teve essa possibilidade, pelo menos nesse momento. Ele virou 1:23.1, não é uma volta voadora. A melhor volta dele foi 10 segundos mais rápido que isso. Não sei que condição de pneu que tem. A gente tem que observar o pace desse carro para saber. Ele foi para os boxes com problemas, né? Temos que observar o pace do carro para saber se ele realmente voltou em condições de competir e brigar aí para descontar essas 3 voltas que levam ele. Aí ele precisa ganhar 2 posições, descontar 3 voltas para poder chegar aí na briga pelo título. Parte para o ataque, Daniel Serra vai embutindo na traseira do Júlio Campos. Vai tentando colocar a Ferrari da equipe Via Itália TMG Racing na liderança de prova. Eles falavam antes da corrida, embora ainda tivessem chances matemáticas de título, mas que elas eram muito complicadas, e até pelas redes sociais a equipe se manifestava dizendo que o grande objetivo era terminar o ano como o time mais vitorioso dentro da categoria. E vão conseguindo isso, ou melhor, estão perto de quem sabe conseguir isso. Estão a uma ultrapassagem de conseguir a primeira colocação e confirmar a busca por esse objetivo. Vem Daniel Serra descendo a reta, grudado na traseira do Júlio Campos, que se mantém na liderança. André Negrão tentando a aproximação um pouquinho mais atrás. Nessa última volta a Ferrari virou 1:17.6, enquanto a Mercedes virou 1:18.2. De fato, o Daniel Serra é mais rápido, né? Tá buscando um espaço para fazer essa ultrapassagem, mas o Júlio Campos não vem de fácil a posição. Grudou na reta oposta, tem retardatário à frente, Serrinha coloca por fora. Júlio Campos se mantém na liderança na entrada da junção. Olha, pegou o retardatário, esparramou. Júlio Campos ainda à frente, Serrinha na perseguição. Vamos com 1h30 para o final da prova. Sensacional o ataque de Serrinha para cima do Júlio Campos. Vai ser difícil segurar o motor Ferrari, né? Um motor muito mais potente que esse motor Mercedes. Daniel Serra vivendo um momento esplendoroso da carreira, embora o Júlio Campos também esteja bem, e vai vender, mas o Júlio Campos abre ele no miolo e vai vender caro. Vai vender caro essa posição, Júlio Campos. A Ferrari, o único carro que conseguiu quebrar o domínio dos protótipos na geral nesse ano, vencendo na geral a segunda prova da temporada no mês de maio, lá em Goiânia, com Chico Longo e Daniel Serra. Então é exatamente o único carro que conseguiu desbancar os protótipos na geral, mas que me parece ainda não fez a sua terceira parada obrigatória. Carro número 75, que tem o Emílio Padrão na pilotagem, o Henrique Assunção.
é quem estava designado... Não, exatamente, o Henrique Assunção é quem estava designado, pelo menos inicialmente, para fazer o último turno. Olha o Rocco ficando parado na entrada da reta oposta. Rob Pérez e José Córdova, a tripulação do protótipo Rocco, de número 46. E aí fica sempre a expectativa. Será que pode ter entrada do safety car? Mas que não vai conseguir, pelo caminhar, pelo andar da carruagem aqui nessa grande final do Império Endurance Brasil 2019, aqui nas 6 horas de Curitiba, não vai conseguir ficar com o título, porque para ele conquistar o título da categoria P3, ele precisa, na verdade, vencer a prova e torcer para que o carro número 72 da família Antunes acabe na 6ª colocação. Jefferson, eu quero aproveitar a reaparição aqui do nosso mestre dos magos, né? É o mestre dos magos. Ih, tem carro parado na pista, tem safety car na pista agora. Olha, parou o número 75, Henrique Assunção tá com a roda traseira direita quebrada. É uma quebra aparentemente ali de suspensão também. O Fernando Fortes está no carro, pelo capacete azul a gente identifica ali que é o Fernando Fortes. E, como você estava falando aí, a comparação entre o LMP2 e o GT é muito mais lento, né? E também mexe um pouquinho mais com o meu carro, tem menos aerodinâmica, anda um pouquinho menos. Mas foi aquilo que eu falei, o importante é sempre ter contato com o carro de corrida e ficar o mais nativa possível. Atenção, bandeira verde é relargada. É Le Mans aqui na nossa cabine com Rodrigo Matar e André Negrão. É Le Mans da pista e na liderança com Daniel Serra. Relargando aí na primeira colocação. Cai para 6 segundos a vantagem do Serrinha para Guilherme Figueiredo, que é o segundo colocado. Xande Negrão uma volta atrás. Vai tentar ainda, quem sabe, descontar essa volta e seguir firme na briga pela vitória. Atenção, Rodrigo Matar, esfregue suas mãos, falta apenas meia hora para o término da corrida e essa meia hora promete diante de tudo que já aconteceu. Haja happy hour, né? Para uma corrida de 6 horas acabar nesses últimos 30 minutos. Ainda temos 2 carros separados por uma diferença relativamente pequena, não tem nada absolutamente decidido, né? E sobre o que o André estava dizendo de ele andar na LMP2, a gente tem que lembrar, né, André, que a P2 hoje é a categoria mais numerosa das 24 horas de Le Mans, é uma das mais competitivas, em que pese você ter praticamente um predomínio do chassi Oreca, mas aí esse predomínio é conquistado por quê? Pela excelência da construção e pela qualidade do carro. Judiaram, Jefferson, judiaram mesmo, e você vai vendo aí que dessa forma, com o Vitor Gens indo pro box, a vitória na categoria B1 cai no colo de quem? Beto Ribeiro e Nilson Ribeiro. Olha a rodada aí dos líderes, dos quase campeões da P3. Rodada no miolo do circuito, o carro que ocupa a 10ª posição na geral. Será que vão ficar parados? Bom, mas a essa altura do campeonato eles têm o título da categoria na mão, pelo menos isso para eles, né? Porque mesmo que não terminem a prova, vão ter certamente completado 75% da distância total percorrida de prova. E essa é uma prova que é um thriller, né? Tá parecendo um filme. O roteiro não podia ter sido escrito da melhor forma. Então vamos à relargada, Vamos com a relargada, pode ser a última relargada da temporada. Olha que esparramou o pelotão. Aí no trecho logo antes da curva 0. Vem Daniel Serra liderando o pelotão. Vem Daniel Serra acelerando para tentar a vitória na sua primeira prova como piloto oficial Ferrari. Bandeira verde, a relargada recomeça, talvez pela última vez, às 6 horas de Curitiba, a decisão do Império Endurance Brasil. Vamos para o momento de definição de título. O título do campeonato, os títulos dentro das categorias que ainda estão em aberto. Olha, o Figueiredo deu uma esparramada, esparramou um pouquinho o Figueiredo na primeira curva no S de baixa. Ao final da grande reta de Curitiba, 10 minutos e meio para o final da prova. E o Ricardinho Maurício parte para cima do Xande Negrão. Essa briga vale a 3ª colocação da prova. Ricardinho Maurício colocando o Porsche na 3ª colocação, fazendo a ultrapassagem no final de corrida para cima do Xande Negrão. Tem disputa por posição literalmente até o último metro da prova aqui em Curitiba. Que grande relargada do Ricardinho Maurício, e que grande trabalho em conjunto do Ricardo Maurício com o Marcel Visconde, com os dois fazendo stints extremamente cansativos. Dos 6 stints, dos 6 segmentos de prova, os 3 primeiros foram com o Visconde e os 3 últimos com o Ricardo Maurício. O piloto deve ficar extenuado depois de um 3º stint consecutivo num carro que alcança as velocidades que esse Porsche alcança. É impressionante, mas o Ricardinho está extremamente bem preparado para o desafio, assim como esteve o Marcel Visconde. O Ricardinho está acostumado a encarar esse desafio, mas palmas a Marcel Visconde, que fez, como já dito anteriormente, um pace fantástico ao longo desses 3 stints, né?
divisão meio a meio que eles fizeram. E ele está aí, Ricardinho Maurício está aí, caminhando para o pódio graças ao ótimo pace que Marcel Visconde teve na primeira metade da prova. Vamos ter festa também nos boxes da equipe Antunes, que vai conquistar o título na classe P3 com Carlos e Yuri Antunes. E vamos ter, é claro, muita festa nos boxes da equipe NC Racing da família Ribeiro, que serão os grandes campeões da classe P1 e do Império Endurance Brasil, temporada 2019. A essa altura, eles não perdem mais o título, tem 219 voltas completadas, 5 voltas de vantagem sobre o carro mais próximo e 10 voltas atrás do líder, que é o Serrinha. Então cumprem aquele requisito de completar 75% da distância do vencedor. Ficamos na expectativa da placa de última volta. Vai ser mostrada a placa de uma volta para o final. Placa de uma volta para o final para Daniel Serra. Vem para vencer Daniel Serra na sua primeira prova como piloto oficial da Ferrari. Para colocar a Ferrari que ele divide com o Chico Longo no alto do pódio na última prova da temporada. Vão comemorar também Xandinho Negrão, Carlos e Yuri Antunes, Sérgio e Guilherme Ribas e principalmente Beto e Nilson Ribeiro, que serão os grandes vencedores da temporada 2019 do campeonato, que tem os carros mais belos e velozes do Brasil. Aí está o Serrinha com tranquilidade, não precisa forçar essa altura dos acontecimentos. Quando teve que forçar, deu um espetáculo, deu um show. O duelo do Serrinha na Ferrari com Júlio Campos na Mercedes, nenhum de nós vai esquecer tão cedo. Para coroar essa temporada cheia de acontecimentos, para coroar o crescimento fantástico, selvagem da categoria Império Endurance Brasil. É a última volta no Autódromo Internacional de Curitiba, de tantas histórias, de tanta tradição. Já vem pela saída do S de alta. É contornar a curva zero e engolir a reta de 980 metros. Para comemorar a vitória no encerramento da temporada, Daniel Serra. Vem o Serrinha, uma semana após o tricampeonato da Stock Car, vem para a vitória. Passa na frente Daniel Serra. Vence Daniel Serra na última etapa da temporada, vence também Chico Longo com a Ferrari da equipe Via Itália. E vamos com os campeões por categoria e os campeões gerais. Vem aí Beto Ribeiro no AJR, que ele divide com o pai Nilson, de 66 anos de idade. Compraram o carro, levaram para a oficina deles, fizeram do jeito deles e estão aí na disputa dos protótipos e dos GTs. O protótipo fabricado pela família Moro, 20 anos depois do primeiro carro que eles puseram na pista e estreou vencendo, vem aí para conquistar o país. É campeão a JR 65 de Beto e Nilson Ribeiro. Passa na frente no campeonato Beto Ribeiro, também o pai dele, Nilson Ribeiro, campeões do Império Endurance Brasil e da categoria P1. Abrindo as portas, comemorando agora, Bruno, agora é hora de extravasar, porque olha, foi extremamente ardida, complicada, difícil a campanha deles no campeonato, em especial nessa prova em que aconteceu de tudo. Tem que comemorar, tem que botar pra fora mesmo. O momento da festa é agora. Eles eram os mais rápidos, eles bateram o recorde da pista, eles têm o motor mais forte da categoria, mas durante essa prova, em vários momentos, todo mundo duvidou da capacidade de Beto e Nilson Ribeiro de conquistarem esse título. Todos, menos eles, que acreditaram no carro, que acreditaram na equipe, que acreditaram na recuperação, foram pra cima, não desistiram, mesmo quando a situação parecia mais difícil, eles se recuperaram. É a vitória da superação do favorito. Eles eram favoritos, chegaram favoritos, mas não foram favoritos o tempo todo. Venceram porque souberam se superar, venceram porque souberam se concentrar, venceram porque acreditaram e venceram porque mereceram. Parabéns, Beto e Nilson Ribeiro, os grandes campeões do Império Endurance Brasil 2019. Depois de uma odisseia, o seu Nilson tá aí de camiseta ao lado do Beto, que tá tirando. Vamos aproveitar e falar com eles aqui também? Vai. Tô aqui do lado do seu Nilson, Beto, que acabou de descer do carro. Campeões na categoria P1, campeões da temporada 2019, a emoção desse dia aí, vocês que desenvolveram esse carro 65, que lutaram em cada etapa, 8 etapas desse campeonato, que foi um campeonato incrível para vocês, que também a gente sabe que não foi fácil para quem acompanhou desde o início. A emoção, seu Nilson, desse dia? Hoje vale mais porque foi muita emoção.
tudo que tinha que estragar, estragou. Arrumava, andava, no fim ele chegou, teve o carro, apagou lá, nem chegar no pódio, não chegou. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um ano de muito trabalho e ter terminado essa prova e poder ser campeão, assim, é incrível, você está muito feliz, porque quando começou a dar problema, com 1 hora começou a dar problema e o mundo acabou, né? Mas conseguimos, persistimos e deu certo, chegamos no final. E o carro vencedor da categoria P1, carro 65, Nilson e José Ribeiro. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima, você conferiu a última etapa do Endurance Brasil 2019 em Curitiba. O programa fica por aqui, a gente volta semana que vem. Um forte abraço e fique com Deus.